Eu entrego-me muito às coisas e acho que se calhar essa ideia de intensidade também vem disso, envolve-me muito, envolve-me profundamente nas coisas. Mas as pessoas vão ao teatro, ao cinema, para se verem a si próprias. É um ato de empatia. Se tu empatizas com o outro também na dor. Obviamente que tenho um olhar crítico, como toda a gente tem, mas acho que o mais importante de facto é fazer as coisas. Qualquer crítica que tu recebas por fazer uma coisa que não correu assim tão bem é muito melhor do que não a teres feito. O que eu acho que até é mais interessante e mais impactante é tu pôres as pessoas, conseguires levar as pessoas todas ao cinema, por exemplo, se pensarmos no cinema, e pô-las a discutir assuntos porque houve alguma coisa que as tocou. É uma falácia dizer que não há nada, não tem de se lutar por nada, tem. E não são só as mulheres. Estamos num sítio onde a mim até me faz um bocadinho de confusão quando se fala sobre alguma destas questões, quando alguém diz, lá estás tu. O que eu acho é que temos de estar todos muito atentos. A liberdade é o nosso bem mais precioso. E temos mesmo de salvaguardá-la, sem aquela coisa de sim, mas eu sou pela total liberdade de expressão, mas temos de regrar a entrada destas pessoas. Não, temos de pensar numa sociedade realmente livre, porque se começas a abrir precedentes pensando no que está acontecendo no mundo agora, se calhar quando os nossos filhos ou netos lerem isto num livro de história, vão dizer, então isto aconteceu, eles não fizeram nada. E isso é uma coisa muito estranha. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Olá, hoje trago alguém que todos reconhecemos do pequeno ecrã. Já fez de tudo, foi nas novelas que se celebrizou, mas não se ficou por aí. Quis mais, o teatro, o cinema e, claro, outros voos. Há 25 anos, quando se estreou, as produções portuguesas não tinham ainda o destino traçado como hoje sabemos. Quase 3 décadas depois, que reflexões importam fazer? Vou perguntar. No teatro encontrou um espaço de contacto direto com o público e também de criação, questionamento e olhar em perspectiva. É alguém que celebra a inclusão em todas as suas formas e não verga aquilo que considera serem direitos essenciais para todos e todas. Sem mais demoras, hoje sento-me à conversa com a atriz Teresa Tavares. Bem-vinda. Olá, muito obrigada. Tudo bem? Pelo convite, tudo ótimo, obrigada. Nesta introdução acabei por resumir muito brevemente estes anos de contacto com o seu percurso, com o teu percurso, aliás. Boa. Já checamos esta parte que o público foi tendo. Faz jus aqui esta intro, de alguma forma, estes anos que te vamos conhecendo? Sim, claro que sim. É engraçado porque na verdade são muitos anos e passam muito rápido. Agora, quando te estava a ouvir falar, pensei nisso. Mas sim, faz completo e faz todo o sentido. Nesta parte da televisão, e permite-me começar por aqui, que é sobretudo onde te reconhecemos. Falei aqui no tempo das novelas. Felizmente cresceste num período onde ainda estava tudo muito no início e hoje está tudo de forma diferente. Como é que olhas para estes anos passados? Com este olhar em perspectiva? Acho que na verdade tive muita sorte, porque quando eu comecei a trabalhar numa novela, Os Jardins Proibidos. Foi uma grande sorte, porque nós já tínhamos feito várias novelas em Portugal, mas na verdade aquela novela trouxe um olhar diferente para a ficção nacional, e a partir dali começou-se a produzir muito mais, correu muitíssimo bem, foi muito bem recebida, e portanto é uma sorte, porque de repente abriu-nos muitas portas, não é? Foi extraordinário, abriu muitas portas ao nível da ficção em Portugal, começou-se a fazer muito mais, começou a haver muito mais trabalho para os atores e para as equipas todas, começou-se a fazer muito mais coisas, as pessoas habituaram-se e ganharam gosto de ver coisas em português, porque estavam um bocado desligadas, pelo menos é o que eu sinto. Eu era muito novinha na altura, quando eu comecei tinha 16, 17 anos, mas sentiu-se que houve de repente ali um interesse muito grande pelas coisas portuguesas, e isso foi extraordinário. E na verdade eu vejo com muito agrado a evolução. Nós temos cada vez mais produção nacional, cada vez melhor, os nossos horizontes estão cada vez mais abertos. Evidentemente que podemos ter inúmeras conversas ou podemos ter nesta conversa muitas reflexões sobre o estado da cultura e tudo mais, mas a verdade é que nós
Hoje em dia produzimos muito mais, há muito mais trabalho, há muito mais opção. As pessoas têm muito mais o hábito de ver coisas portuguesas, tanto novelas como séries. Cada vez temos mais séries. Os nossos filmes são muito bons, cada vez fazemos mais, embora façamos poucos. Também somos um país pequeno e não nos podemos esquecer disso. Isso não... implica, não é? Tem um impacto Sim. direto. Eu não estou aqui a desculpar nada, porque evidentemente que podemos e devemos fazer muitos mais, mas somos um país pequeno e a verdade é que fazemos ótimos filmes. E as coisas têm evoluído muito e, portanto, eu vejo quando penso nestes últimos 25 anos, como estavas a dizer, vejo com muito agrado esta evolução. Mas esta evolução sente-se nesse aumento de trabalho e dos diferentes géneros que vamos experimentando e vendo, é isso? Sim, não só no aumento do trabalho do ponto de vista das equipas técnicas e criativas e dos atores, mas também ou seja, cada vez contamos mais histórias e histórias mais diversificadas, e isso é uma realidade que não é só portuguesa, é uma coisa que está a acontecer na história do mundo, porque a partir do momento em que nós... bom, a história do mundo agora está num sítio bem complicado, enfim. Mas a verdade é que ao nível das histórias, da ficção... se abriu muito o caráter das narrativas. Tens cada vez histórias mais diversas. As mulheres têm um papel hoje em dia nas histórias, as personagens femininas, que não tinham, de facto, tradicionalmente. Houve uma grande mudança na ficção, porque a ficção acompanha as mudanças da sociedade. E, portanto, isso também aconteceu em Portugal. E isso é uma coisa extraordinária. Já não há tanta figura masculina, se calhar, como centro da ação, não é? Sim. E passa para uma perspectiva, se calhar, mais feminina. E não só feminina, mas, sobretudo, eu acho que nos permitimos, do ponto de vista criativo, explorar novas histórias e explorá-las despoderadamente. Com essa noção de que às vezes nem sempre é bem feito ou com esse olhar também de crítico perante aquilo que é feito? Eu vou ser sincera, eu acho muito importante a experimentação. Eu acho muito, muito importante se desbravar novos territórios, fazer as coisas. Portanto, obviamente que tenho um olhar crítico, como toda a gente tem, mas acho que o mais importante de facto é fazer as coisas. Qualquer crítica que tu recebas por fazer uma coisa que não correu assim tão bem, é muito melhor do que não a teres feito. Isso. Porque se aprende também com porque essa se aprende e perspectiva. porque se evolui. Porque é preciso errar. Eu também acho que entramos numa... Isto por acaso é uma conversa que eu acho interessante. E não é só sob o ponto de vista criativo. Entrou-se aqui num sítio nos últimos anos, eu diria, nos últimos 10 anos, que esta coisa toda das redes sociais e tudo mais, quase uma ideia de uma perfeição, que é uma falácia total. Tu tens de errar para descobrir novos caminhos. Se estás sempre a ir pelo mesmo caminho, vais chegar a sítios muito parecidos. Se tu queres um resultado diferente, tens de ousar ir por novos caminhos. Olha o David Lynch, por exemplo, que nos deixou há tão pouco tempo, um realizador absolutamente extraordinário. E que mesmo humanamente, eu lembro-me quando comecei a ver mais filmes do David Lynch, que foi quando vim morar para Lisboa no início dos anos 2000, ali em 2000, lembro perfeitamente de começar a ler algumas coisas que ele na altura já tinha escrito sobre meditação transcendental e daquilo ser completamente transformador. E na altura falavas de meditação transcendental e era como se fosse tipo grande loucura. O David Lynch é maluco e tu também estás maluco. Era uma pessoa fora da caixa, não é? E hoje em dia já falamos disto com toda a naturalidade. O que eu quero dizer com isto é, não tenho medo nenhum do erro. Ele é bom nesse sentido, não é? É bom em todos os sentidos, na verdade. E humanamente nós temos de errar. Na verdade, eu acho e não, acho que não sou a única a achar, o perfeccionismo é uma insegurança camuflada. Porque nos eu dá uma queres certa... controlar tudo, eu quero controlar o dispositivo todo, porque sou muito perfeccionista. E não estou aqui a exercer uma crítica, porque eu também tenho... esse rigor, não é? Esse rigor, mas uma coisa é rigor, outra coisa é esta ideia de que está tudo perfeito. Não, nós temos de nos permitir errar, senão não vamos chegar a lado nenhum de diferente, de humano. Errar, sim, errar é profundamente humano e descobres coisas extraordinárias quando o caminho não é exatamente como tu tinhas imaginado. Até porque se tu pensares, do ponto de vista humano também, mas do ponto de vista da representação, por exemplo, eu lembro de já há uns anos estava a fazer uma coisa com a João Lagarde, que eu adoro, e bem, houve uma cena que tomou ali outro caminho, não interessa estar a explicar. E é verdade, e ele olhou para mim e eu para ele, que ficou uma cena que eu acho e achámos todos na altura que tinha ficado muito justa, tinha ficado uma boa cena. E ele disse, mas também o que é isso de errar? Nós não tínhamos feito isto antes. Não é errar.
há uma experiência que nós tivemos aqui A que experimentação. correu desta forma. E se tu fores honesto, acho que é importante honestidade, essa transparência a fazer as coisas, esse investimento criativo. Pá, não há erro. Isso sobrevalece sobre aquilo que poderíamos entender como erro, não é? Sim, e acho que é muito perigoso, mesmo, sob todos os pontos de vista e sobretudo sob o ponto de vista criativo, protegermos do erro, não permitirmos o erro. Isso não faz sentido nenhum. Mas esse olhar que tem e é muito justo, e eu acho que é importante refletirmos sobre ele, chega em que fase? De aceitar o erro, por acaso, ou seja, provavelmente quando eu comecei tinha imenso medo de não saber, eu não sabia o que é que estava a fazer, eu não tinha medo, eu não sabia de facto, fazia-o de forma intuitiva e genuína, certamente, e empenhada, mas era uma descoberta, portanto ali estava a sobreviver. Percebi que era esta a minha forma de expressão e continuei. Na verdade, eu acho que veio cedo na minha este perceber, esta percepção clara de como o erro era importante e como tinha de me permitir falhar. Hoje é um território sobre o qual eu tenho toda a certeza. Gosto inclusivamente de trabalhar na falha, mas foi uma consciência que eu até ganhei cedo. E abraçou cedo. Sim, porque percebi que é profundamente humano. E percebi que tinha de me pôr permitir não controlar todo o dispositivo, porque isso não é uma forma justa, acho eu, de representar, no meu caso, e humanamente era assim que eu me permitia aceder a novos territórios da minha própria pessoa e a novos territórios que abriam caminhos para as personagens que eu estava a fazer. Portanto, não há outra forma, na verdade. E é isso, depois vais confiando, não é? Nas pessoas que conheces, é muito importante, estás bem rodeado. E o processo também, não é? Respeitar esse tempo do processo. E estás bem rodeado, permite... E atento ao que os outros nos dizem também. Sim, a ti próprio e aos outros. É preciso ter uma base e um ambiente de confiança para te entregares dessa forma, onde tu te atiras. E evidentemente se te atiras, te podes magoar. É preciso é preciso sentir-te seguro para isso. Seguro no sentido de confiares. A palavra não é segurança, é confiança. Confiança no realizador que está contigo. É muitíssimo importante, é das coisas mais importantes. Confiares na equipa com quem estás a trabalhar. Confiares nos atores com quem estás. Para te permitires ir para outras zonas. A chegar àquele sítio, não é? Sim, seja lá ele qual for, pois. Mas um sítio de encontro entre as pessoas envolvidas, um sítio de justo para com... Há uns anos eu fiz um espetáculo no São Luís a partir de umas cartas trocadas entre a Virginia Woolf e a Vita de Sackville West. Cartas que existiram, porque elas de facto tiveram uma ligação muito forte e as cartas são extraordinárias. E eu lembro-me que há uma carta em que a Virginia fala com a Vita sobre... Porque a Vita... Agora não vou ser precisa, mas há uma conversa sobre... A Vita pergunta-lhe, mas como é que tu és tão genial? Como é que se faz para escrever assim? O que é que se faz para escrever um bom poema? E eu lembro que nós andámos ali às voltas. Eu não te vou saber dizer a expressão em inglês agora, porque fiquei com a expressão em português porque fiz o espetáculo. Às voltas com a tradutora, as atrizes, aquilo era ensinado pelo Daniel Gurjão, era eu e a Maria João Vicente. E chegámos a um sítio de tradução e pusemos a Virginia Woolf a dizer tens de ter uma transparência nuclear. E eu gosto dessa expressão. Agora, quando chegar a casa, vou à procura dela em inglês. Lembro que tivemos muito tempo à volta do que seria uma tradução justa. Acho que se tiveres essa transparência nuclear, esse grau de atenção para com o outro, tens de te permitir ir e aí vais chegar a um sítio qualquer. Também não sabes qual é. Quando tu entras a porta... não sabes o que vai acontecer, isso é a vida. Tens de ter coragem para isso, não podes controlar tudo. Senão também não dá certo, não é? Claro. Esse risco. Há quem a descreva como uma atriz intensa, este adjetivo é justo? Se descrevem, deve ser. Não, partilham isso ou não? Sim. Não é uma novidade. Sim, já ouvi essa descrição, sim. Sim, é justa? Sente o quê quando a ouve? Acho que sim, eu entrego muito às coisas e acho que se calhar essa ideia de intensidade
também vem disso, envolve-me muito, envolve-me profundamente nas coisas. Quando eu decido ir num barco, vou mesmo naquele barco, não estou a pensar no barco em que podia ter ido. E sim, acho que vem também daí, dessa postura. Para mim também que permite-me, aliás, esta avaliação ou apreciação aqui em Cacau. Isso percebeu-se a novela que passou recentemente, percebeu-se isso muito bem, ou quem acompanha a novela consegue se calhar identificar isso, porque a personagem passa a novela toda num determinado ponto e ali perto do fim dá ali a reviravolta. Podemos assumir aqui já a novela já terminou. Sim. E o último episódio, a Vitória toma ali a sua... o seu revela o seu total, e revela o seu, na verdade, a sua verdadeira intenção. Foi um processo, é giro dizer isso, foi um processo porque muito... foi demorado, não é? Também. Sim, e também teve a ver com... houve ali há ali um lado interessante às tantas de... a Vitória era uma personagem muito profundamente atenta ao longo de toda a história. Na verdade ela tomou todos os lados. Se vir a história com atenção agora olhando para trás, ela esteve do lado de toda a gente, o que é uma coisa de desconfiar, porque uma pessoa que toma todos os lados não está a ser clara, na verdade, sobre o seu verdadeiro lado. Se pensares nisso com atenção, isso era uma pista. Mas foi interessante para mim mesmo porque foi muito surpreendente, e ainda hoje pessoas... Ai, desculpa, bati no microfone. Ainda hoje as pessoas me escrevem a dizer que não querem acreditar. Não querem acreditar. Que desilusão tão grande. E é muito engraçado perceber. E assim como há pessoas que me escrevem a dizer eu sempre soube. Ok. E acho interessante ver esses dois lados, ter-se gerado de facto uma dúvida, de certa forma um mistério à volta daquela personagem. O que eu senti foi de facto essa surpresa, mas naquele contexto o algo bom que diferente, porque não suspeitaria disto à partida. Como é que foi para ti receber essa revelação da personagem depois de tanto tempo num registro talvez mais de boazinha, se é que isto te interessa? Foi muito interessante, é engraçado, porque eu tinha várias conversas com a autora, com a Maria João Costa, com quem já tinha trabalhado antes e de quem gosto muito, e chegou ali uma altura, porque na verdade o comportamento da personagem no início já revelava ali um grande desequilíbrio. Só que depois são muitos episódios e aquilo anda a navegar de um lado para o outro, não é? E ela começa a tomar muitos lados, e quando ela vai ou seja, ela está do lado da Simone, para quem viu, e depois está do lado do Justino, e depois consegue a sociedade com a Serrano, com a Júlia e tudo mais, e há ali um sítio onde nós estávamos a falar as duas, ela disse, o que é que tu achas? Eu disse, eu acho que ela, para uma pessoa com tantas convicções, ela já se vendeu aos lados todos, eu desconfiaria desta pessoa. Nós tivemos esta conversa. Durante o processo? Sim, tivemos esta conversa no processo, eu disse, eu desconfiaria desta pessoa. E quando é que soube que seria a traidora no final? E depois nós falámos sobre isso e ela disse, pois, tens toda a razão. E ela estava a escrever, quer dizer, não sei exatamente em que parte é que ela estava. E ela disse, pois é. E ela consegue que eles confiem todos nela, ao mesmo tempo não se revela demasiado, porque também há aqui uma coisa não é só sobre o que tu mostras no filme, se vires, no filme, na série, é muito sobre o que tu não mostras. E o que tu não mostras deixa um espaço para a imaginação de quem está a ver extraordinário. O espaço de dúvida é um espaço riquíssimo. Tivemos essa conversa e depois ela disse, pois é, tenho aqui uma ideia. E depois eu soube disso. Aconteceu essa... Sim, soube o que é que ia acontecer, soube do parentesco com a Simone. Sabemos, na verdade, tanto eu como a Alexandra, um bocadinho antes de toda a gente saber. E achei. Porque, na verdade, foi um final que me agradou muito, até por esse lado surpreendente, e porque eu mesmo este lado, ok, no final ela é uma vilã. Para mim também é interessante esta exploração. Tu não estás... seres um vilão não está escrito na cara. Sim, por algum não era motivo, óbvio, não é? Por algum motivo as pessoas conseguem enganar os outros. É porque disfarçaram bem, não é? Se nós nos deixássemos ser enganados. E agradou-me esse jogo. Porque não foi óbvio, não é? Sim, e mesmo a certa altura, quando eu já sabia do parentesco com a Simone e do resto da história, era interessante esse jogo, porque tu de facto, se queres enganar aquela gente toda bem enganada,
pá, tens de disfarçar bem. Não pode estar escrito na tua cara que és um vilão. Não estou a dizer isto, não estou a dizer que não há personagens que têm, naquele caso, que era uma personagem, estamos a falar de uma história que se passa em 2024, em Lisboa, tens de disfarçar bem. Não estás a fazer o padrinho. Estás no meio da máfia. Era o verdadeiro Falcão, não é? Sim, era o verdadeiro Falcão, exatamente. No sentido da palavra. Foi um trabalho que te levou para esse registro não tão óbvio. Olhando em perspectiva, tiveste estes encontros ao longo da carreira ou são momentos chaves? Estes encontros em que sentido? Na medida em que as personagens aparentemente estão num sítio e no final vão para outro qualquer. Não me posso queixar ou seja, já tenho tido personagens muito desafiantes e com percursos que não são propriamente os mais óbvios ou os Previsíveis? os mais previsíveis, sim. Nesse sentido tenho tido, até porque muitas vezes também não faço exatamente a personagem mais convencional do ponto de vista, se pensarmos na sociedade e tudo mais. Portanto, sim, até tenho tido bastantes personagens que têm ali umas voltas surpreendente. Sempre em paralelo com esse acompanhar da sociedade, é nela que te vais inspirando para esses caminhos. Essa escuta social do que está a acontecer é importante para esse processo de criação? É importante, mas depende dos processos. Os sonhos às vezes são super importantes em alguns processos. Depende de facto dos processos. Conquanto, obviamente, o nosso trabalho, a ficção reflete uma realidade, que seja uma realidade mais íntima, mais privada, mais pessoal, uma realidade. Isto tudo, ou seja, tudo isto se insere numa sociedade. A sociedade influencia-nos sempre, obviamente, e o que está a passar na sociedade e o momento que estás a viver. E o teu ponto de vista sobre as coisas, não é? Porque depois uma personagem é basicamente um ponto de vista tem o seu ponto de vista sobre o mundo e, portanto, isto tudo te influencia. Mas, na verdade, é isso. Os sonhos também te influenciam muito. Depende do registro, depende do realizador, depende do encenador, depende do que te é pedido. Estás a fazer uma coisa da época. Depende de muita coisa. É também muito diverso, não é? É muito diverso e tem a ver com os projetos e o que eu acho é que tens de deixar influenciar pelas coisas, pelo mundo, pelos sonhos. Estar permeável, é isso? Sim, sim. Olha, o Cassavetes, a mulher sob influência, tens de deixar influenciar. Isto não é sobre agarrar uma coisa, acho eu, isto é o meu ponto de vista, é sobre deixar-te influenciar. Vamos só aqui continuar esta viagem na televisão antes de saltarmos para outros registros. Brevemente as pessoas vão poder ver a série Arquiteto, onde também entra uma série que explora aqui uma temática que foi marcada na sociedade portuguesa. Eu falo isto porque estávamos a falar de como a sociedade pode impactar a ficção. Como é que olha para a concretização de uma série a partir deste acontecimento que, como sabemos, dividiu opiniões de vários lados da barricada? Bom, eu primeiro ainda não vou falar dessa série porque ela ainda não saiu e eu nunca falo do que ainda não fiz. O que eu posso dizer é que é uma série realizada pelo João Maia e escrita pela Patrícia Müller e que retrata um momento muito específico e uma situação muito específica que aconteceu de facto. Retrata no sentido de é baseado, portanto não estás a retratar a realidade, é a partir de factos reais. Não, é a partir de factos reais, portanto é uma ficção. Mas vista passados estes anos todos. Portanto, não é uma coisa... não estamos a falar de uma coisa leviana de vamos ali fazer um decalque. A partir de factos reais que aconteceram nos anos 90 em Portugal, vai-se debater um tema. É isso que eu posso dizer. Porque ainda não estreou e, de facto, não é justo falar de outra forma. Mas é isso, não é simplesmente é isso, vai-se debater um tema a partir de factos reais. Mas este foi um tema, um acontecimento que dividiu opiniões na sociedade. De um lado, as mulheres que se insurgiram, não é? Porque não deixa de haver aqui uma perspectiva machista. A série vai meter esses dois mundos a confrontar. Não posso falar, sinceramente, porque não saiu ainda. Claro. O que eu posso dizer é que isto é baseado em factos reais, não é um documentário, não é um documentário, é baseado em factos reais. Portanto, obviamente que a ficção toma muitíssimas liberdades e que a autora escreveu isso em 2024, talvez em 23, não sei bem quando é que ela escreveu, à luz desta sociedade. E desta sociedade onde estão a acontecer as coisas que estão a acontecer e onde olhamos para tudo e inclusivamente e especialmente neste caso para as mulheres e para os seus direitos de uma forma muito diferente do que olhávamos na altura. E isso é contemplado, obviamente, não é óbvio, mas é contemplado na escrita dela.
Isso é importante que a ficção seja permeável a esses acontecimentos. Acho que são escolhas. Acho que são escolhas. Neste caso, para mim é importante que olhes para os acontecimentos, que se te baseias, porque estás a basear-te sempre, não é? Mas se te baseias em factos destes, para mim é interessante que tenhas, sobretudo interessante, mas também é importante que tenhas um olhar de quem está a olhar para isso em 2024. Mas não tem de ser, é uma questão de escolha, mais uma vez. É uma escolha, na verdade, uma escolha artística e humana de quem está. Porque pode superar o entretenimento se tocados determinados pontos. A minha questão aqui nunca é. Eu às vezes acho que há muito esta. Em qualquer trabalho, acho que há muito este. Divide-se muita coisa do entretenimento e do que é, do que é que não é entretenimento e do que é que tem um caráter mais social e mesmo do que é arte, põe-se assim, tipo, como se fosse... Caixinha, não é? Sim. Ora bem, evidentemente que há produtos que são por entretenimento, o que não tem mal nenhum, sempre houve e continuará a haver. Evidentemente que há produtos que são muito experimentais e que estão num sítio, de facto, que é um sítio de mais arte e com uma conotação diferente. Agora, um filme, uma série, um espetáculo, tocarem, pela sua temática, tocarem em questões sociais que são importantes, pode acontecer sempre. Isto não tem de estar estanque. Não é a regra. Não. Nem tens de estar sempre com uma bandeira na mão para defender uma causa, que é uma coisa importante. Não é porque estás com uma bandeira, não tens de estar sempre com uma bandeira para defender uma causa, mas também não tens de separar as coisas desta forma. O que eu acho que até é mais interessante e mais impactante é tu pôres as pessoas, conseguires levar as pessoas todas ao cinema, por exemplo, se pensarmos no cinema, e pô-las a discutir assuntos porque houve alguma coisa que as tocou. Porque há uma coisa que é certa, tu podes esquecer-te do que te dizem, mas não te vais esquecer da forma como as pessoas te fizeram sentir. E isso vale especialmente para um filme, para uma série que tu vejas. Se te faz sentir, se te causa um impacto, leva-te, eu não estou a dizer que não há outras formas de te levar a pensar sobre as coisas, mas certamente se te causa um impacto faz com que tu penses ou repenses um tema. E portanto há várias formas de chegar aí. Ou seja, acho que não temos de pôr as coisas, compartimentar as coisas todas. Mas esse trabalho também é importante ou quando acontece é um feliz acaso? Em que sentido? Na medida em que pode acontecer, como lá está, porque o trabalho assim o é, ou lá está, pode ter aqui um caráter mais provocativo do ponto de vista de uma imposição para se falar de determinado assunto. Assim, o ponto de vista está sempre lá, não é? Quando tu escreves uma história, é o ponto de vista daquele autor que está a veiculá-lo. Portanto, isto é tudo um conjunto de fatores. E depois é um realizador que tem um olhar sobre aquilo e que contrata atores que também não é o caso, não é? Portanto, tudo isto está sempre a veicular pontos de vista. E isto não se passa tudo ao acaso. Tu estás, se queres contar uma história, vais buscar atores com determinado perfil e vais buscar um realizador com determinado perfil e tudo mais. Portanto, tudo é sobre ponto de vista. É inocente pensar, não, aqui estamos... Não, isso não existe. Fazeres um filme, fazeres uma série, fazeres um espetáculo, estás a pegar numa obra que já existe, ou estás a escrever uma obra, ou estás a construir do zero, podes não estar a escrever, pode vir da improvisação, do que seja, mas é sempre um ponto de vista. É o ponto de vista de uma pessoa que está a dirigir e o ponto de vista daquelas pessoas todas que estão a concretizar aquela ficção, aquela narrativa. Portanto, e se não for narrativa, agora devíamos entrar por aqui, mas são sempre pontos de vista. Nada é inocente, não é? Não é, e sobretudo tu não podes abrir mão de teres um ponto de vista sobre as coisas. Seria muito triste se abrisses. Então era o quê? Ias ver um filme e eram umas pessoas a dizer umas frases? Estás a ver? Não pode. Tens sempre lá ponto de vista. Tem de haver algum tipo de verdade naquilo que... Sim, é a forma de construir, é por isso, quer dizer, não há filmes se não houver conflito. Conflito, seja lá, conflito não tem de ser pessoas a brigar, obviamente, se não houver um conflito nas cenas, não é? Não há cena se não houver um conflito. Não há conflito se não houver dois pontos de vista diferentes. E isso acontece, isso vale tanto para os filmes como para a vida. Portanto, é isso, tens sempre um ponto de vista sobre as coisas. No teatro isso também acontece, se calhar, de uma outra forma, não é? Pergunto isto porque também cria e olha em perspectiva quando está no teatro, além de que tem esse tempo e esse espaço para o fazer. É assim?
Sim, claro. Sim, sim, sim. Eu, quer dizer, eu ponho sempre em perspectiva também quando estou no cinema e na televisão e obviamente que se estou a fazer um trabalho, se estou a fazer uma personagem. hum, o que acontece, por exemplo, no teatro, tens mais tempo de ensaios, genericamente, porque não costumas ter assim tanto tempo de ensaios, pelo menos da minha experiência. Hum, e há ali há uma coisa muito bonita no teatro, e eu não tentava falar sobre isso, de a dinâmica do teatro, de ensaiar todas as noites e promove ali uma troca entre aquelas pessoas, o facto de tu, uma coisa que também é duríssima, que é repetir o mesmo espetáculo todas as noites. Lá está a questão as coisas não são iguais, não fazes duas coisas iguais, não há dois momentos iguais. Se fores ver um espetáculo em 2 dias seguidos, é muito diferente. E são as mesmas palavras. Isto não é sobre palavras, isto é sobre seres humanos e pontos de vista. E o teatro é muito permeável a esse o estado puro dos sentimentos, da alma. Sim, mas o resto também. É? Se fores honesto se formos todos, e creio que somos ao máximo honestos com o que estás a fazer, sim, a partir do momento em que tu te pões nas coisas e dás vida àquela personagem, não é? E veiculas aquele ponto de vista. Há muitos territórios, não é? Não é uma coisa estanque. É isso, é sobre o que está para além das palavras. Não estou com isto a desvalorizar a palavra, a importância da palavra. Estou a dizer que é muito mais profundo que isso. Um silêncio pode dizer muitas coisas, não é? Sim, e mesmo as palavras também dizem muitas coisas. Um sim não tem a ver com a forma como é dito, não é? Isto é tão bonito porque é tão complexo e tão simples, na verdade. E o teatro permite esse olhar com o tempo, com essa reflexão de, de olhar para um dado momento e torná-lo especial, porque nos outros registros há talvez a pressa, não é? Que ali não acontece tanto. Olha, que também acontece às vezes pressa no teatro e calma nos outros. Quero só desmistificar aqui. Ok. Quer dizer, pressa em alguns momentos há sempre. E certamente que consegue, quando estás a filmar, há muitos momentos incríveis de encontro e de atenção, e de repente fazes nascer uma história, tens uma grande cena. Portanto, eu acho que isso existe em todo o lado. O teatro tem um lado de. Hoje estava a ouvir uma coisa do Denzel Washington, dizer qualquer coisa como é que era? Na primeira fase da tua vida, tu tens de trabalhar, faz teatro. Não te preocupes com o que é que pensam de ti. Não sei se era exatamente assim, mas era dedica-te, atira-te, cansa-te. Era uma expressão qualquer engraçada para ele, porque ele brincava com cansa-te e dá. Na segunda fase da tua vida é a altura de ganhares. Tens de ganhar alguma coisa. Eventualmente ele brincava até com ganhares dinheiro e tudo mais. E na terceira fase da tua vida tens de ensinar. Partilhar, não é? Partilhar. A expressão não era ensinar, era partilhar. E acho que é um bocado isso. E passar pelo teatro é uma experiência. Eu acredito que se não fizeste teatro. Bem, não quero pôr a coisa assim, porque eu não posso estar a falar pelos outros, mas a experiência do teatro é uma experiência muito importante ao nível do teu enraizamento como ator. Porque vamos cá dentro, a qualquer sítio. Isso está cá dentro, também vais no resto, mas é uma questão do processo, da partilha, de ser ao vivo, ter as pessoas à tua frente, de ser também de ser ancestral. Há um lado profundamente ritual no teatro e que é importante, eu acho. E tem a ver com o quê, concretamente? Tem a ver com esta questão de tu, além da questão toda do processo, esta questão de tu, de facto, estás ali ao vivo com aquelas pessoas que são todas as noites diferentes, a contar-lhes esta história, às vezes a uma distância mais curta do que eu estou agora de ti. Há um sítio, energeticamente é uma coisa muito, muito intensa, não é? E que tem esse lado quase ritual mesmo. Dos tempos e das Sim, emoções. por isso é que quer dizer, que vem desde a Grécia Antiga e nunca vai acabar. O teatro nunca vai acabar. Às vezes há aquela coisa, e o cinema, também acho que o cinema não vai acabar, sinceramente.
Poderá haver aqui uma outra transformação natural dos tempos, não é? Mas Não vai acabar. Mas o que não vai mesmo acabar é o teatro. Porque nós precisamos. Ora bem, o que eu acredito é que as pessoas, na verdade, vão ao teatro, não é. Podem querer ver, podem ter os seus atores preferidos ou os seus textos preferidos, mas as pessoas vão ao teatro, ao cinema, para se verem a si próprias, mais do que me verem a mim, ou seja lá quem for. E estão à procura dessas referências? acho que precisam de se ver a si próprias. É um ato de empatia. Se tu empatizas, tu empatizas com o outro também, também na dor. Quando tu consegues reconhecer a dor do outro, isso é um ponto de empatia. E consegues olhar para o outro, baixar o julgamento e olhar de igual para igual. O teatro é o sítio privilegiado disso. Tu vais ali ver outro ser humano à tua frente a fazer um espelho de ti. De falar isto do ponto de vista metafórico, mas é o que é. É o que eu acredito que é. E portanto o teatro não pode acabar, porque nós vamos sempre precisar de nos ir ver ao espelho. E às vezes vai ser muito cruel ver-nos ao espelho. E outras vezes vai ser extraordinário. Revelador. E revelador. Mas certamente o teatro não pode acabar. Também tem este olhar, acredito, por este processo de criação que vais tendo no teatro. Isto deu-te o quê? A oportunidade de poder criar. É desarrumar além do processo criativo de criar uma personagem? É o quê? Olha, é olhar mais profundamente para as pessoas e para o mundo e para mim própria, obviamente, e escavando, ir olhar mais profundamente para os outros, mais intensamente, como tu dizias, e com atenção e com generosidade, com entrega, com empatia para os outros. E é daí que nascem todos os processos e é por isso que eles são tão reveladores. E também por isso a necessidade de diversidade, falo concretamente do Teatro do Vão, que tem, eu sei que abraça com Sou força. uma das fundadoras. Exatamente. Não, estou a dizer que abraçam a diversidade no sim, sentido sim. do género. Isso é importante também nesse sentido, de trazer todo o tipo de espetáculos. Sim, para nós é importante. Mais uma vez, acho que criativamente somos absolutamente livres e as pessoas devem fazer o que querem fazer, na verdade. Os criadores devem ser livres para criar. No nosso há caso, essa liberdade sempre. Sim. E no nosso caso, essa temática é importante porque desde o início que é importante. Quando começámos a associação, eu, a Sara e o Daniel, foi exatamente para encontrarmos um espaço de experimentação e onde tivéssemos essa liberdade. E ao longo dos anos fomos percebendo que era importante dar voz. É um grão de areia que nós fazemos, mas é o que é. Mas também dar voz a pessoas que se calhar não a tinham tanto. E sim, acabamos pelos nossos espetáculos, mesmo os espetáculos que nós acolhemos, terem um lado que é muito atento à diversidade e que é muito atento ou procura ser atento a todas essas questões. Qual é o ganho que fica depois de concretizado? É incrível. O ganho de fazer um espetáculo é o espetáculo em si. Mesmo a questão do Teatro do Vão é incrível, mesmo se eu não entrar no espetáculo, ou se não for um espetáculo, se nós formos só co-produtores, mas tu veres concretizar-se o espetáculo é incrível. O ganho das coisas é fazê-las acontecerem, não é? Sim, absolutamente. E contribuíste para ela existir. Contribuíste para que aquelas pessoas, uma série de pessoas saíssem de casa à noite e fossem ver aquele espetáculo. Uma série de pessoas conseguissem concretizar o seu sonho, a sua ideia de fazer aquele espetáculo. É extraordinário, esse é o ganho. Falaste há pouco nesta importância de acolherem espetáculos diversos com essas temáticas todas muito presentes, porque isso não acontece nos outros teatros ou acontece de outra forma? Acontece, eu acho que acontece, ou seja, isto não é uma coisa, ai que especial que é, não. Acontece e acontece cada vez mais, felizmente, e aliás eu acho que o grande passo, a verdadeira inclusão é quando deixarmos de falar sobre ela. É quando já estivermos todos uns com os outros, não é? Sim, o olhar sobre o outro é um olhar de empatia, independentemente das circunstâncias. E é essa a grande conquista. E eu sei que não é nada fácil, atenção. Mas isso é que é a verdadeira inclusão. Portanto, sim, há imensas, felizmente, há muitas estruturas conscientes
de que é necessário cada vez sermos mais abertos e darmos mais espaço, e cada vez há mais abertura e há mais espaço, e ainda bem. O bom é que já não seja preciso falar sobre o assunto. Ou Mas seja, ainda é. sim, Ou na estamos verdade, aqui numa é. fase de Eu acho que nós estamos transformação. numa fase também perigosa. No sentido de. Agora podemos falar sobre todos estes assuntos e ainda bem, mas, por exemplo, imagina, ao nível, falar aqui só ao nível dos direitos das mulheres, houve muitas coisas que regrediram. E eu não imaginava que isso fosse acontecer, porque há ali um sítio no final, no início dos anos 2000, em que nós estamos, no final do século XX para o início do século XXI, em que se sente que de facto há uma. Estão a acontecer as coisas. Estão a não é? acontecer as coisas e está cada vez a haver mais essa abertura. E, na verdade, apesar de tudo, eu acho que as coisas estão a melhorar ao nível da consciência e de falarmos sobre as coisas, e é importante falar sobre as E coisas. as mulheres também têm mais voz, não é? Estão Sim, em mais mas sítios. nós estamos num sítio, é uma falácia dizer que não há nada, não tem de se lutar por nada, tem. É ignorante também. Aqui acrescento eu. Sim. E não são só as mulheres. Estamos num sítio onde a mim até me faz um bocadinho de confusão quando se fala sobre alguma destas questões, quando alguém diz, ai, lá estás tu, mas tens razão de queixa. É óbvio que tenho. E se eu não tiver, se houver uma mulher no mundo que tem razão de queixa, Infelizmente não há só uma. sim, não. que não tem educação, que sofre desigualdade pelo género, então já tenho razão de queixa por ela. Porque trata-se mais uma vez de empatizarmos umas com as outras. Isto não é só, olha, estás bem aí, estás quentinho, então deixa estar que os outros estão todos sem casa. Isto não é assim. Mas eu acho que nós estamos num sítio muito, muito complicado, porque nós temos acesso a muitas coisas, falamos sobre elas, mas na verdade. Não aprofundamos? Eu não sei se não. Eu não quero generalizar porque eu odeio generalizações, mas se em muitos níveis não sinto que que as pessoas estão muito desligadas. Estão muito desligadas. Tu vês. Tu vês tudo o que está a acontecer em direto. Com uma passividade? Sim. No outro dia estava a ter uma conversa sobre. Pensando no que está a acontecer no mundo agora. Se calhar quando os nossos filhos ou netos lerem isto num livro de história, vão dizer, então isto aconteceu, eles não fizeram nada. E isso é uma coisa muito estranha. Mas eu também não estou a fazer assim tanta coisa. Mas acho que estamos nesse sítio de. Preocupa-me no sentido, não estou aqui a ser, não é no sentido humano, que é pá, assim, se calhar também tinha de fazer mais coisas. Os meus netos vão ler isto no livro e vão dizer, mas não fizeram nada. Mas com essa noção de crítica que já é bom, não é? Sim, de consciência. Eu acho que a consciência é importante e faz-nos avançar. Mas depois é preciso ter uma ação local. E mais uma vez, não precisas estar com bandeiras para ter uma ação local. Quer dizer, não acho mal nenhum que as tenhas. Né? O que eu estou a dizer é, localmente, e é o que eu procuro fazer, e muitas vezes de forma falhada, com muito erro, como dizíamos no início. E ainda bem, não é? Sim, mas é localmente ter uma ação. Na maneira como olhas para as outras pessoas, na maneira como tratas as outras pessoas, na maneira como tratas, olha, os textos que vêm ter contigo, as pessoas com quem tu trabalhas, as pessoas, como nesta conversa tratamos estes assuntos. Acho que tudo isto são formas de intervir um bocadinho no mundo. É isso, não estou a fazer um cenário apocalíptico, não é nada o meu género, mas acho que é isso, tem de haver essa preocupação diária de todos nós. De refletirmos sobre o nosso redor, não é? Sim, sobre o mundo. Estamos num sítio perigosíssimo. Olha a crise climática, quer dizer. Estamos numa semana particularmente intensa a nível dos Sim, acontecimentos. está intenso, é verdade. Quer internacional, quer também Sim, é nacional. verdade, é verdade. Isto faz o quê? Olha, faz-me ter esta. Para mim, volta à mesma questão. Faz-me estar cada vez mais. Procurar estar cada vez mais atenta para agir localmente, que é o que eu consigo fazer. É isso. Porque quer dizer, eu podia ter aqui uma longa conversa sobre Trump nos Estados Unidos. Bem, enfim, podíamos entrar por aí e não parar. Perigoso. É perigoso, e é perigoso pensar que ele foi eleito por um grande número de pessoas. Mas também é perigoso se pensares no Musk e se pensares, quer dizer,
É tudo muito perigoso. E tudo pensares. homens, curiosamente. Curiosamente. Não sei, é que é, Oh, se calhar não é é difícil, curioso. é que não é assim tão curioso, na verdade. Porque se pensares, essa é a história do mundo. A exceção foi quando tiveste mulheres. E homens num determinado posto social, não é? Sim, Ricos, homens brancos bilionários. privilegiados é isso. O que foi excepcional, ou o que tem sido excepcional, é quando não é assim. E por isso esse olhar de importância e quando existe destacar também, não é? O que eu acho é que temos de estar todos muito atentos. A liberdade é o nosso bem mais precioso. Mais precioso. E temos mesmo de salvaguardá-la. Como é que o podemos fazer? Pela forma como olhamos para os outros. Não discriminar o outro já é um ato de permitir a liberdade do outro. Não é? Se tu não discriminares, se tu permitires ao outro existir na sua existência como ele é, expressar-se livremente, já estás a trabalhar para a tua liberdade e para a liberdade do outro. Agora, que ninguém se ilude, é o nosso valor mais precioso e é aquele pelo qual temos de lutar sem abrir quaisquer exceções, sem aquela coisa de sim, mas eu sou pela total liberdade de expressão, mas temos de regrar a entrada destas pessoas. Não. Temos de pensar numa sociedade realmente livre. Porque se começas a abrir precedentes... Um dia vem ter connosco. Obviamente, se tu leres o Harari, ele fala sobre isso. Não é preciso seres um profeta, embora ele tenha qualquer coisa ali. Não é preciso seres um profeta, é um escritor, ele fala sobre isso. A partir do momento em que abres um precedente, a partir do momento em que não quero entrar muito por aí porque também não sei o suficiente, sei só do que leio nas notícias, mas por exemplo com a inteligência artificial, quando entras neste sítio em que estás a céu aberto a pôr a inteligência artificial na verdade a substituir de forma imparável seres humanos e achas que só fez coisas e de repente os argumentos são é ótimo porque é tudo mais rápido e há muita produtividade, estás a ver um precedente péssimo porque estás-te a esquecer daquelas pessoas todas e estás-te a esquecer daqueles seres humanos, da sua humanidade. Não é? Portanto, é gravíssimo. E, na verdade, então estás a comprometer a liberdade daquelas pessoas. E estás a comprometer a liberdade de todos nós, na verdade. Portanto, a liberdade é um bem inalienável. Nós temos de ter muito, 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 muito cuidado. Porque abres um precedente e ele depois vem ter contigo. Como a Margaret Atwood, que escreveu a história de uma serva. Não sei se viste a série. Não vi. É extraordinária, é incrível. Uma sociedade distópica que chama muita atenção também para isso. Para a questão de cuidado. Eu escrevi uma distopia, mas nós estamos a aproximar-nos perigosamente dali. Cuidado com isto. Não pensem que está lá longe, é só não, pronto, eles escolheram aquele líder, mas nós, não. A partir do momento em que isto começa a crescer, tu estás a comprometer a tua própria liberdade e a liberdade dos teus filhos e das próximas gerações. E é isso que tu queres? Sabes? É mesmo isso que tu queres? Faz muita confusão. Muita, muita confusão. E depois disso tudo e de falar destes temas como fala tão vocalmente e dessa energia que vem de dentro sempre, acho que é bom porque às vezes enervamos com coisas que não importam tanto e as outras passamos passamos ao lado. Isso tem que peso depois. Acredito que não seja fácil ser tão vocal. Há de haver as suas consequências. Nós tem sentido. A questão é o que eu estou só a falar do que aquilo em que eu acredito. Que seria se eu não falasse, se eu não dissesse abertamente que acho que a liberdade é um bem inalienável. Se eu não dissesse que nós temos que a verdadeira conquista da inclusão é não ser preciso falar sobre ela mais, olharmos uns para os outros como seres humanos que somos, ponto final. Obviamente que vais ter mais empatia com umas pessoas do que outras. Eu não estou aqui a falar, eu não estou aqui a entrar num sítio fantasioso. Estou a falar de uma coisa muito simples, que é olhares para as pessoas como teus semelhantes. Olhares de igual para igual, na verdade. É só isso. Eu acho que isto, quer dizer, se eu sofrer consequências negativas disto, então é porque já estamos num sítio muito perigoso. Não tem acontecido? Eu nem penso nisso. Se eu pensasse antes de falar,
Ai, porque ela está aqui a dizer que temos de ter cuidado com... Então se eu tivesse de ter cuidado com isso, metade da minha liberdade já tinha ido ao ar, não é? Da minha, da tua e de todos nós. Ainda bem que isso não acontece, não é? Faz com certeza falta mais testemunhos de viva voz, assim. Não sei, quer dizer... Digo eu. Eu estou a dizer isto porque isto é tudo muito bonito, mas a minha avó não podia votar sem autorização do marido e aquelas coisas todas. Não podia viajar sem autorização do marido. A minha avó já podia votar, ou seja, eu estou a ser... No tempo da minha avó ela já podia votar, mas não podia viajar ainda sem autorização do marido. Não foi assim há tanto tempo. Portanto, cuidado com isto. São conquistas que nós temos de preservar. Os alertas que temos que Claro. ir revisitando. Claro, como é óbvio, claro que sim. Acho que ao longo destes minutos falámos de muitos temas. Eu peço sempre ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro, e eu gostava muito de ouvi-la. Olha, não vou fazer uma grande reflexão, até porque eu já falei muito. A esperança é muito importante no sentido em que te permite continuar a andar. O que eu espero é que ela esteja atrás e à frente do muro, porque na verdade caminhar com esperança e com uma visão do futuro e com um propósito dá outro sentido à caminhada. Portanto, o que eu espero é que, ou o que eu gostaria era que a esperança não estivesse só atrás, mas também da parte da frente do muro. E eu acredito, sinceramente, que está. Acredito profundamente. Muito obrigado. Obrigada. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira.